Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos pensar sobre a vingança. A vingança é algo que está muito presente e que atrai muito as pessoas. Basta dizer desde Shakespeare, quando tem Hamlet, uma vingança, uma história de vingança profunda, ou de Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, um homem que é injustamente preso durante anos e a hora que sai faz todo um processo de vingança, até novelas como Avenida Brasil, que vem trazer o que é a vingança de uma pessoa que sofreu injustiça. Então nós queremos pensar o que é a Sagrada Escritura, o que Deus nos diz sobre essa realidade chamada vingança. A própria palavra, que é vingança, vindicare, da nossa língua latina, vim é violência, é força, tá? E o dicare é dizer, quer dizer, é proferir uma sentença violenta sobre uma realidade. E a vingança está presente na Sagrada Escritura, e uma história, uma das várias histórias que a gente pode lembrar é a violência feita a Dina em Gênesis 34, quando ela sofre uma violência sexual pelo filho de Amora, Siquém, o Eveu, e ele se prontifica a se casar com ela. Falsamente ali os irmãos dela assumem que poderia dar em casamento se eles fizessem a circuncisão. Eles fazem e os irmãos aproveitam enquanto eles estão em convalescência para se vingar. Eles aproveitam enquanto eles estão em convalescência para matá-los, né? E Jacó não concorda com isso. O verbo aí é nakam, que é vingar, tomar vingança, revidar, vingar-se, ser vingado, e por aí vai, que é o nosso sentido, né? Mas a gente também, no Antigo Testamento, os chamados salmos imprecatórios, que aí é chamar o nome de Deus para a vingança, e aí o Salmo 58, versículo 11 vai dizer que o justo se alegre ao ver a vingança e lave seus pés no sangue do ímpio. E comentem, sim, existe um fruto para o justo, de fato existe um Deus que faz justiça sobre a terra. Esse tipo de salmo nem na liturgia está, porque não condiz com o nosso pensar cristão, né? Então, primeiro, dizer a Deus o que ele deve fazer em matéria de vingança. Segundo, ao dizer a Deus o que ele deve fazer, eu vou me alegrar com a vingança. Eu vou tripudiar, eu vou pisar em cima e vou falar o famoso bem feito, né? Então isso não condiz. Mas até no próprio Antigo Testamento já há algo que mostra que isso mudava o pensamento com relação à vingança. Em Eclesiástico 28:1 vai dizer: aquele que se vinga encontrará a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta de seus pecados. A história mais famosa com que essa vingança pertence ao Senhor é Caim. A marca de Caim é: a vingança pertence a Deus e não ao ser humano. E durante a história, homens como Stalin, como Hitler, a gente tem que imaginar que tentaram muitas vezes matá-lo e não conseguem, porque a vingança, para certos casos, pertence ao Senhor. E é a Ele que se reserva. Então, é um aprendizado que nós temos que chegar. Como também em Isaías 34:8, com efeito, o Senhor tem um dia da vingança, um ano de retribuição em prol da causa de Sião. Como que a gente pode falar da vingança de Deus? A gente pode falar da vingança de Deus à medida que Ele assuma a justiça. Então, Ele pode realmente praticar essa, entre aspas, vingança nesse sentido, da justiça perfeita. Então, a justiça perfeita pertence somente ao Senhor. Tanto que o texto que vai ser citado em Lucas 4 por Jesus,
ao proclamar um dia aceitável, Isaías 61:2, e um dia da vingança do nosso Deus, a fim de consolar os enlutados. Então o Messias traria a vingança perfeita de Deus, a justiça perfeita de Deus. Mas para pensar exatamente qual é a nossa posição com relação à vingança, o texto melhor seria Romanos 12, versículo 19 e 21. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dá lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo dessa forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A palavra vingança na língua grega, ela é ekdikeo. Ek é extrair, tirar, conduzir para fora. O dikeo, de que é justiça, é retidão. Então, o que seria a vingança? E essa etimologia da palavra em grego é muito interessante, quer dizer, eu arrancar a justiça pela minha própria mão. Por isso, a famosa expressão, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos seria essa vingança que é dito para não fazer, né? A mim pertence a vingança, tá? Em Deuteronômio 32:35. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Então, a vingança pertence ao Senhor. Essa justiça que reivindicamos sobre alguém pertence a Deus. E em Provérbios 25:21, é outra passagem que São Paulo cita: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Então vamos explicar essa expressão brasas vivas. É o que? É verdadeiramente que ele, uma brasa faz doer, ou a gente poderia também interpretar da maneira como corar de vergonha, tanto uma quanto a outra. É a mesma passagem lá quando Jesus vai dizer: se te pedir para andar 1000 metros, ande 2000. Por quê? Porque a bondade constrange aquele que faz o mal. Esse é o pensamento cristão, né? Esse é o pensamento cristão. Nessa mesma linha da vingança pertence ao Senhor, em Provérbios 20:22 vai dizer: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te salvará. Então essa fé na justiça de Deus é um dos primeiros ingredientes do perdão que a gente tem que ter no coração, e para que a gente também não entre em descrença com relação ao próprio Deus. A vingança pertence a Ele porque Ele vai realizar, e vai realizar do melhor modo possível. Isso quer dizer que não precisa de instituição, não precisa de tribunais, etc. Não, a justiça do homem ela tem que ser conduzida. Só que não é a instituição que tem que fazer, não a própria pessoa. Então, linchamento e outras coisas parecidas nunca vai ser uma justiça. Tanto a gente já ouviu várias e várias histórias de injustiças muito grandes que foram feitas a partir do clamor da multidão ou do ódio presente no coração humano. 1 Coríntios 6:6-7 é um texto também que ilumina muito isso. Mas irá um irmão a juízo contra o outro, e isto perante incrédulos. O que está acontecendo aqui na comunidade de Corinto? Havia problemas na comunidade e levaram para o poder secular julgar. São Paulo fala: não é para fazer isso. Então aquilo que é da comunidade da igreja é dentro da igreja que tem que ser resolvido. O só existir entre vós demandas já é completa a derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano,
e isso aos próprios irmãos. Então, essa questão de suportar, isso São Paulo não está dizendo que vai descrer do tribunal humano, mas aquilo que pode ser resolvido dentro da comunidade, dentro do relacionamento dos irmãos, aquilo deve ser resolvido entre os irmãos. Obviamente, aquilo que extrapola vai para a justiça, mas não ficar apelando para a justiça por qualquer razão. Em Gênesis 50:19, na história de José, quando vem os irmãos, e aí dá aquela cena toda de perdão, porque ele foi vendido como escravo, e aí José perdoa, e tem uma frase em Gênesis 50:19 que diz: respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Então, também no filme A Cabana, isso fica claro quando ele, que perdeu uma filha para um facínora, a justiça vai falar: você quer sentar no meu lugar? Quer dizer, é muito difícil querer, é impossível, melhor dizendo, querer sentar no lugar do próprio Deus, né? Então, nós devemos aprender a verdadeiramente entregar nas mãos de Deus e deixar a justiça de Deus tomar conta, né? E como que o cristão se vinga? Com amor. Então, em Levítico 19:18, que é o centro da lei que Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre com tudo aquilo que somos, é o próximo como a ti mesmo, é a citação de Levítico 19:18. Só que o versículo começa assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Quer dizer, o amar o próximo como a ti mesmo está dentro do contexto da vingança, tá? Tanto que sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, em Mateus 5:45, também essa perfeição é amar os inimigos, que é o texto de Lucas 6:27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. O inimigo é esse que a gente quer a vingança. Então, o inimigo é esse que nós queremos fazer justiça sobre ele. E aí, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, aos que te batem numa face, oferece-lhe também a outra, tirar a capa, deixa levar também a túnica, dá todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Então, essa vingança de amor é algo extremamente difícil, que realmente nós, quando nos sentimos atentados na nossa própria vida, o primeiro sentimento que vem é: eu quero que ele sofra igual ou pior do que eu estou sofrendo. Aquela pessoa me tirou a vida, então eu tenho que tirar a vida dela. Olho por olho, dentro por dentro, a lei italiana que está na Torá. Quer dizer, que Jesus vai falar em Mateus que não, né? Não, que é o mesmo contexto dessa passagem de Lucas. Quer dizer, não é esse o processo que nós devemos entrar, tá? A justiça pertence ao Senhor. E o exemplo maior também é dado no dia do Pêssar, quando tem a ceia judaica do Pêssar, da Páscoa. O vinho é sinal de alegria, conforme o Salmo 104. Então se tira 10 gotas do vinho, se coloca no prato em memória das 10 pragas. Por quê? Eu tiro um pouco da minha alegria, porque mesmo os egípcios sendo inimigos, não ter feito mal, eu não posso me alegrar com a desgraça que aconteceu com o meu inimigo. Então é uma grande lição para que nós também aprendamos a lidar com isso, porque essa coisa é visceral, vem do nosso interior querer isso. E encerrando, nada mais claro, Jesus na cruz está entregando a sua vida por nós, sofrendo injustamente. Da cruz é a única passagem que está em Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então,
repartindo as vestes deles, lançaram sorte. Essa é uma frase que nós temos que falar com relação às pessoas que nos maltratam. Então, se nós estamos na cruz junto com Jesus, conforme Gálatas 2:20, crucificados com Ele, então o nosso pensar deve ser dessa maneira: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí a gente entrega para Deus, e na medida que entrega, não tomamos novamente para a nossa justiça, e todas as vezes vamos entregando até que Deus realize a sua justiça. Então peçamos ao Senhor, o Espírito Santo, que nos ensine tudo isso. Ele que nos faça esquecer das nossas vísceras, do nosso querer, do nosso ódio, e transforme esse ódio em amor e deixemos a vingança com o Senhor. Porque a justiça perfeita, a vingança perfeita pertence a Ele. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.